Iemanjá Olókun. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que chegou aí. Primeiro, queria agradecer muito a presença da Tati, da Tatiana Carvalho Costa, do Gabito, do Gabriel Martins, aqui para a gente dar sequência, né, nesse mini curso do Cine Quintal. E agradecer a todo mundo que está aí junto, colando, persistindo aí no curso. Valeu demais a presença também de todas e todos, né? Então, a gente está aqui no nosso terceiro encontro. Lembrando que quinta-feira, né, tem o próximo encontro com o Alberto Álvares Guarani e o Daniel. E dizer que também a gente vai ter essas sessões ao ar livre, né, na próxima semana, dia 13 e dia 20, nas quartas-feiras, convidando quem for de BH, quem estiver aí, quem for do Arena, para colar também lá. E vai ter sessões comentadas pelo Roger Beff, pelo pessoal do Duelo de MCs, depois pelo Edgar Criabá, então também vai ser bem legal. Mas, enfim, hoje a gente está aqui para conversar, né, sobre 4 filmes que são incríveis, sim, eu gosto muito dos 4. São os filmes Rapsódia para um Homem Negro, do Gabito, e o Nada, né, do mesmo diretor, e o filme da Ana Pi, Noir Blue, Deslocamentos de Mudança, e o filme da Safira, né, que é o Travessia, da Safira Moreira. Então, a gente está aqui, a dinâmica que a gente combinou, né, a Tati vai, junto com o Gabito, né, fazer um primeiro comentário geral sobre os trabalhos, e contando aí com a participação, né, de todo mundo, como tem sido, tá bom? Mais uma vez, obrigada demais, Tati, obrigada demais, Gabito, por estar aqui fortalecendo essa espécie de ação cineclubista aí, né, da Filmes de Quintal, que é o coletivo de organização do Fórum Doc. Companheiros e colaboradores muito importantes, não só para a cena do cinema brasileiro, mas para o nosso projeto em particular. Valeu demais. Maravilha. Ei, gente, boa noite. A gente combinou mais ou menos uma organização aqui, mas já de antemão queria deixar super aberto para quem quiser comentar, abrir microfone, câmera para intervir aqui na conversa, e quem não puder fazer isso, abrir microfone e câmera, pode ficar à vontade para comentar no chat, que eu acho que já é a dinâmica que vocês estão acostumados na aula, né? Nas aulas do minicurso. Quero dizer da alegria imensa de estar aqui do lado de Gabriel, que eu admiro demais, assim, não só o trabalho, mas o cara que ele é na vida, assim, eu sou super fã. Quero agradecer o convite, agradecer a Júnia, a Cora, que estão aqui, e no nome delas toda a equipe da Filmes de Quintal, que faz ações muito lindas, como essa aqui, né, e sempre que eu posso publicamente, eu agradeço também, porque o Fórum Doc e outras atividades são responsáveis pela minha própria formação em cinema, né? Assim, desde o início dos anos 2000, que acompanha o final de 90, né, Júnior? Quando eu estava saindo da faculdade, fiz mestrado, tal, tudo acompanhando ali, me formando em boa parte com os festivais, os debates e ações como essa, né, de discussão dos filmes. Então, eu acho massa a gente poder fazer parte disso, assim, todo o tempo. Eu vou falar rapidinho, assim, acho que vocês já leram as apresentações, mas eu acho importante falar de um ponto específico, assim, eu me apresentando, né? Eu sou pesquisadora e professora, e estou agora no doutorado na UFMG pesquisando cinemas negros brasileiros, assim. E os filmes do Gabriel e do André, da Filmes de Plástico, e esses filmes da Ana Pi, da Safira, os filmes da Safira são filmes que tem me interessado muito, assim, estou estudando esses filmes, então vai ser massa esse diálogo, e acredito que vai contribuir até para a minha pesquisa, já antecipo isso para vocês. Assim. Mas esses filmes, me parecem, e Gabriel, queria te ouvir também um pouco sobre isso, assim, antes de entrar nos filmes, queria que a gente pensasse um pouco, a partir do tema
dessa aula, assim, esse contexto em que esses filmes estão para a gente chamar de cinemas negros, né? É sempre uma coisa muito, como diz o Heitor Augusto, que é um crítico, agora ele se diz ex-crítico, né? Ele é curador e tal, pesquisador também, ele fala de uma circunscrição política necessária, assim, mais uma reivindicação de um lugar no cinema, e eu também tô olhando para isso dessa maneira, assim, não para fechar num essencialismo, mas justamente para reivindicar essa dimensão de humanidade que é ser múltiplo, contraditório, complexo, né? Então são filmes que a gente não consegue muito definir o que eles fazem no conjunto, a não ser pelo fato de serem feitos por pessoas negras, né? E que vão dizer do mundo a partir desse lugar, mas entendendo que essa ideia de negro é a homogeneidade colonial, e que a gente, obviamente, se opõe a essa homogeneidade e esse conjunto muito vigoroso de filmes, sobretudo mais recentes, assim, Gabriel é de uma, me parece, né, Gabi, de uma geração meio que de transição, assim, que tem uma moçada mais jovem que se inspira, inclusive, no seu trabalho, que está aí forte também. Mas só para ter uma ideia, assim, eu estou pesquisando, eu trabalho também na curadoria da Mostra Cinema de Tiradentes, estou pesquisando um universo de filmes, curta-metragem, de cinemas negros, né? Aí eu peguei 3 anos como início da Mostra de Cinema de Tiradentes, 3 anos da mostra, né, que eu vi na curadoria, 2019, 2020, 2021, de filmes que foram inscritos na mostra, né, que tem, desde 2019, a mostra tem solicitação de autodeclaração de raça e gênero no formulário de inscrição. E esse conjunto de filmes inscritos desses 3 anos somam 603 filmes em curtas-metragens, dirigidos por pessoas autodeclaradas negras. O primeiro ano que eu contei, deu 200 e pouco, eu comecei a chorar, gente. Porque, né, os dados que a gente tinha eram aqueles, assim, a primeira diretora negra foi a Adélia Sampaio, depois não teve outra mulher até 2017. Os números da Ancine, as pesquisas de 2016, 2017, falando que não tinha mulher negra na direção, tinha só um homem negro. O 2, né, o Jefferson Day e o Joelzito, aí depois vem Gabito, vem André, vem outros. E, assim, uns dados terríveis pensando no cinema comercial de longa-metragem, mas quando a gente olha para os curtas, e isso, obviamente, tem suas ambiguidades, né? A gente vê uma galera chegando, assim, e, obviamente, tem todo um contexto, que eu posso falar dele depois, mas não quero me alongar aqui, que faz com que isso seja possível, e, obviamente, tem a ver com reivindicações de movimentos sociais, que vão ao encontro de governos e políticas públicas que acolhem essas reivindicações, né? Então, é um número muito, me parece, assim, expressivo, me emociona, mas ainda é insuficiente pensando na proporção em relação aos filmes feitos por pessoas brancas. E por que, assim, eu insisto nessa delimitação também de cinemas negros, assim? Porque existe uma, e eu acho que vocês têm trabalhado com isso também, né, nesse curso, ou em outras coisas que vocês fazem na vida, existe uma ficção, como diz o filósofo camaronês Achille Mbembe, uma ficção útil, que é a do sujeito universal, né? Que constrói para si uma ideia de humanidade fixa, e que nomeia todo mundo como outro ou como identidades, né? Identidade nunca é um homem branco cisgênero hétero. Esse é o sujeito universal. Identidade são as mulheres, identidade são as pessoas negras, identidade são indígenas, identidade são pessoas LGBTQIA+, ou as interseções, né? Então tem uma ideia aí muito ilusória que é construída pela racionalidade ocidental eurocêntrica e que se espraia para toda uma ideia de ocidente, que é do sujeito universal, né? Então, voltando para a proposição do início aqui, para fazer esse preâmbulo muito rapidinho, falar em cinemas negros, me parece, primeiro, confrontar essa ideia de um sujeito universal e, portanto, de um cinema universal, e circunscrever politicamente com essa força, e aí eu vou pegar esse exemplo particular da minha pesquisa, de, por exemplo, 603 filmes que, obviamente, fazem coisas muito diferentes entre si. E que partem de sujeitos muito diferentes entre si, e que têm em comum somente o fato de serem pessoas negras. Obviamente, muitas de periferia, muitas pessoas que vivem racismo e elaboram sobre isso, mas não necessariamente. Tem filmes que não vão falar sobre a perspectiva específica da vivência negra, como esses 4 filmes que a gente está vendo aqui, né? E que são absolutamente diferentes entre si também. Então é isso, assim. Aí, estou fazendo essa introdução rápida só para delimitar, assim,
Mas queria te ouvir um pouco, Gabriel, nesse lugar, assim, desse cara que faz cinema a partir dessa vivência sua, olhando inclusive para essa galera contemporânea sua ou que se inspira em você, assim. Queria te ouvir isso um pouco antes da gente entrar nos filmes especificamente. Como que você se pensa nesse lugar, assim, como realizador e também vendo esse conjunto de filmes a partir do seu convívio com a moçada e com os filmes, né? Boa noite. Mas, boa noite. Você já trouxe várias coisas aí. A pergunta é interessante se eu penso no meu lugar, eu não sei se eu penso ou se eu existo, né, nesse lugar. Acho que eu mais existo, mas eu também penso, com certeza. Muito feliz de estar aqui também, por motivos muito parecidos, de ter sido influenciado por todo esse entorno que configura esse curso e tal. É, é doido, assim, hoje eu revi, assim, o Travessia, porque desses 4 filmes, obviamente os meus filmes eu vi mais do que ninguém. O Noir Blue é um filme que eu assisti muitas vezes, por ocasião ou por gosto, e o Travessia eu até assisti várias vezes, mas eu senti uma necessidade de rever, assim, por alguns motivos, assim, entre eles até afetivos, assim, né? A Safira perdeu a mãe dela recentemente, né? E esse filme tem muito a ver com a mãe dela, tem muito a ver com um lugar de não só ancestralidade, mas recuperação de gestos de afeto, assim, né? E é interessante também porque agora, rever esses filmes, ou pensar sobre esses 4 filmes, por alguns dados que a Tati trouxe, assim, parece que tanto já mudou, né, desde que esses filmes apareceram, assim, a primeira vez publicamente, né, tanto mudou dentro do cinema, tanto mudou dentro de um espaço, não sei, acadêmico, assim, de discussão, ou mesmo em termos de volume dos festivais, porque talvez, assim, só de pensar lá atrás, o episódio é o mais antigo desses projetos, né, mas mesmo mais recente, talvez seja o Noir Blue, não sei, o Noir Blue talvez pouco depois que o Nada. Desde então, o número de pessoas fazendo e o número de pessoas até em certas posições de poder, trabalhando em séries, em outros lugares, aumentou muito, assim. Mas eu acho que, de alguma forma, esses filmes, eles marcam uma certa demanda por visibilidade, que tem a ver com muito do que a Tati está falando, mas mais do que isso, eu acho que é uma espécie de reencontro, assim, quase que um reencontro com o cinema que nunca existiu, assim, de fato, sabe? Eu acho que tem uma sensação muito doida que esses filmes, para mim, aí falando de uma posição específica que eu me encontro, que é ir para um festival e, sei lá, encontrar meus pares, assim, encontrar pessoas que estão querendo se expressar através de imagens e ver quem essas pessoas são, o que elas pensam, como é que elas cheiram, o que elas gostam de escutar, como é que elas se vestem, como que elas são, identificar, assim, virar amigo, virar parceiro de trabalho, o que quer que seja. E, nesse caso, eu me vejo encontrando com esses filmes, mas também encontrando com potências, assim, né? Que eu acho que esses filmes, inclusive, explodem. Aí falando... Os meus filmes, eu acho que eles vêm talvez depois de um certo reconhecimento, ou pelo menos um certo conhecimento de pelo menos quem era filme de plástico, dentro de uma bolha muito específica de festivais. No caso do Travessia e do Noir Blue, para muita gente do cinema, são meio que uma carta de apresentação, né, de duas cineastas que são duas amigas, assim, mas são pessoas muito complexas e interessantes, assim. E eu acho que, especificamente, esses 2 filmes, que são 2 filmes carta, né, de alguma forma, eu acho que eles marcam um momento em que talvez existia uma nova vírgula, assim. Eu acho que quando a gente for olhar daqui a 30 anos, esses filmes vão ser meio que clássicos, assim, sabe? E por gestos muito simples, assim, de, de forçar uma nova perspectiva sobre uma ideia de retrato, assim, uma ideia de paisagem, uma ideia de corpo, né? Que acho que é o que traz, assim, em voga, que traz em jogo esse curso, né? Eu acho que esses filmes, de uma forma muito simples em termos de feitura, mas que ressalta em algo muito complexo, trouxeram, assim,
uma ideia de identidade que eu acho que se espalhou até por outros filmes, que eu acho que uma coisa que eu fico curioso para saber sobre a Tati é o como que esses filmes se reverberaram por outros filmes, já que você está nesse campo da curadoria que eu não acesso, mas eu acho que trouxeram essa importância de uma espécie de cinema enquanto um novo blog, assim, também, sabe? Eu acho que esses filmes se comunicam tão fortemente com o tempo da internet, assim, mais do que os meus filmes. Eles se comunicam tão fortemente com essa ideia de carta visual que algumas curadorias que eu fiz, algumas experiências poucas de curadoria nesses últimos anos, eu vi muitos noir blue, muitos travessias, filmes baseados em fotos, filmes sobre resgates de fotos, filmes em que tem como estrutura motriz uma linha narrativa, muitas vezes desse eu lírico, né? E imagens que vão contemplar essa viagem, tipo como se uma ideia de filmes artigo, assim também, que são filmes blog, mas filmes artigo, filmes confessionário. E eu acho que isso, inclusive, abriu toda uma outra chave que se identifica muito com essa necessidade de ser visto, né? Isso eu fiz essa volta toda para falar um pouco como eu comecei a enxergar também esse novo momento, Tati, sendo eu talvez de uma outra geração, assim, um pouco, talvez logo a geração anterior, mas que, em muitos sentidos, a minha comunicação, talvez, em termos de cinefilia, vai se dar até com figuras que são da minha idade um pouco mais velhas, como o Heitor, como você, que tem uma formação meio parecida, de cinefilia, que tem uma relação até muito próxima de uma cinefilia branca, né? Muito tradicional. A nossa formação é essa, né? Ela foi se quebrar de alguns anos para cá, mas talvez essa nova geração já está caminhando um pouco por um outro lugar, né? Já está até rejeitando ídolos meus, assim, né? O que é bem interessante. E que isso volta para falar dos meus filmes, né? Que são para começar, assim, são dois filmes que acontecem em momentos muito distintos, em que eu era também pessoas muito diferentes, e que eu acho que eu me aproximei. Um filme é um pouco uma rejeição do outro, assim, porque o Rhapsody é o primeiro filme, né? E o Rhapsody ele nasce de uma sensação um pouco raivosa, assim, diante de injustiças que estavam sendo muito expostas e chegando mais evidentemente para o meu olhar naquele momento ali de 2012, 11, 12, 13, que é entender melhor esse lugar das ocupações e o que isso significa historicamente, entender melhor a própria ideia de quilombo, entender melhor a mitologia, né, que passa a mitologia dos orixás, o livro, mas também o que significa assim, o candomblé, a umbanda, coisas que não fizeram parte da minha infância, da minha adolescência, entendendo o que eu busco enquanto gesto alegórico no cinema, que não é uma coisa que talvez seja tão forte no que eu havia feito antes, assim, e que tipo de... E o que eu quero falar sobre raça, assim, é o primeiro momento que tem essa pergunta na minha cabeça, assim, o que eu quero falar sobre a minha cor, assim. E o Rhapsody, ele nasce, acho que como uma espécie de curiosidade, assim, interesse em uma coisa que até naquele momento eu nem sei se eu tinha total preparo, assim, para falar sobre, não sei se eu me sentia totalmente à vontade, mas acho que quase tudo que eu gosto de fazer e gosto de buscar envolve um pouco pular num abismo e correr certos riscos, assim. Por isso que cada filme é meio diferente, cada filme tem uma estrutura, tem, ao mesmo tempo tem um longa com uma estrutura grande, tem um curta que eu filmo sozinho na minha casa, aí tem trabalhos que são muito de montagem, outros que são muito de set, de atores, personagens. Tudo é meio um certo pulo no abismo, assim, né? Para mim, né? A minha percepção é essa, e o Rhapsody era um pouco isso, um filme muito urgente, muito de momento. É quando nada aparece. Acho que o Nada era um filme que inicialmente ele se pretende muito mais afetuoso, assim, e que talvez eu poderia falar de um outro lugar de negritude que não passa por necessariamente uma afirmação através de um grito, né?
que fosse uma afirmação mais silenciosa, ainda que a personagem da Clara Lima não necessariamente é uma personagem em silêncio, mas eu acho que muitos conflitos dela, eles são mais internos que externos, né? Então, se o episódio é um filme de explosão, o Nada é um filme de implosão para mim, assim. E isso vinha numa sequência de querer, inclusive, questionar um pouco, assim, uma própria ideia sobre negritude, uma obrigação que talvez o mundo negro ou o próprio mundo branco tende a impor, né? Tanto que é um filme sobre nada, né? O nome do filme é Nada, é um filme que vai partir ali da questão do Bartleby, né? Como uma inspiração muito direta, né? O livro do Melville. E aí vai chegar nisso para falar de cota racial, né? Então, um novo pulo no abismo, assim, que também talvez eu já tinha uma opinião um pouco mais formada sobre o que eu acho, mas ao mesmo tempo eu queria rumar para uma espécie de vazio possível, assim. Então, eu acho que talvez um começo, assim, para a nossa conversa seria, para a gente trocar mais, né? Era um pouco isso, assim, esse é o momento que eu senti esses filmes, me enxergando nas duas ocasiões em que esses filmes foram lançados, me interessando muito por esses novos momentos e me interessando muito pelo que Travessia ecoava, pelo que Noir Blue ecoava, me sentindo muito emocionado por esses filmes e, ao mesmo tempo, são filmes que eu talvez não faria, né, dessa forma, e que eu acho isso maravilhoso, né, esse encontro com o diferente, e talvez o Nada e o Rhapsody talvez reflitam até uma tensão geracional, assim, que o meu corpo negro dentro do cinema, eu sinto que passa por ele, assim, né, que inclusive o Rhapsody é um filme que os meus amigos que conheciam as coisas que eu fazia antes do cinema, muitos inclusive rejeitaram como que esse filme conclui e a violência que esse filme termina, né? Até amigos que comentavam que o filme deveria acabar antes desse gesto que o personagem tem no final, assim, de flechar, né, esses empresários, essa apresentação, que eu acho que tinha um certo desconforto. O exemplo mais próximo que eu tenho, assim, é que é tipo aquela sketch do Saturday Night Live, que a galera descobre depois do Formation que a Beyoncé é negra. Às vezes eu me senti um pouco assim com o Rhapsody, né? Acho que tinha umas pessoas que talvez não sabiam que eu era negro, né? Ou talvez me viam mais como periférico, como negro. Isso que é engraçado também, né? E aí o Rhapsody, como ele tem essa afirmação, talvez para algumas pessoas surgiu um pouco como não esperavam que eu talvez pudesse me pronunciar dessa forma, né? E eu acho muito legal isso, assim. E hoje eu não sei muito bem como eu me sinto em relação a esses dois filmes, né? Porque é engraçado que inicialmente, quando eu terminei, eu amava o Rhapsody e detestava o Nada. E hoje eu acho que é o inverso, assim, eu gosto mais do Nada do que o Rhapsody. O Rhapsody eu tenho mais dificuldade de lidar com ele, apesar de ser um filme que eu amo, assim, várias coisas, e eu gosto muito como esse filme aconteceu no cinema. Numa sala de cinema, acho que talvez de tudo que eu fiz tem uma vibrância muito poderosa que vem muito também, né, pelo que o Pererê, o Carlão e a Rejane trazem no filme, mas acho que, sei lá, daqui a 10 anos eu vou ver e ele vai significar várias outras coisas. Mas eu acho que esses 4 filmes são filmes de um momento de mudança. Eu acho isso muito interessante, assim, e eu queria devolver a pergunta que eu já fiz, né, mas vou voltar com ela aqui. Eu queria muito ouvir de você, assim, Tati, o que que você acha que talvez esses 4 filmes, ou mesmo Travessia no Ar Blue, como que você, até como curadora ou professora, ou uma pessoa que está vendo muitos filmes brasileiros de pessoas negras, como que você acha que isso se espalhou, assim? Porque tanto para bem quanto até para mal, sabe? Para mal, né? Entre aspas, o que que é mal, né? Mas eu detecto muitos vícios também que me incomodam. E, e eu acho que esses filmes provocaram muita coisa, provocaram muitas discussões interessantes e eu fico curioso para saber como que você sentiu desse lado, né, de quem está observando a coisa acontecer, porque eu estou fazendo
e estou vivendo isso ali com os pares, querendo saber como as pessoas fizeram os filmes, muito como espectador, às vezes até dos meus próprios filmes, vivendo isso como espectador, mas eu fico curioso de quem está vendo muita coisa, que você viu muita coisa, né? Acho que você tem aí um repertório muito intenso de cinema brasileiro. Eu fico curioso para saber. Eita. Nossa, você me deixa fritando aqui, eu fui te ouvindo, sabe quando a cabeça começa a ricochetear? Vou tentar organizar aqui pensando em voz alta. Assim. E até estava procurando um trecho que achei aqui, enquanto eu te ouvi, falar desse arco seu, assim, do Rapsódia para o Nada, que a curadoria dessa sessão para essa aula também é bem boa. Assim. Porque diz de um sujeito, você, né, que está em busca ali de alguma coisa sobre si também, me parece, né? O que você falou. E eu acho que os filmes são muito isso também, e por isso que eu insisto tanto nessa palavra da pluralidade, pensando num conjunto mais amplo dos filmes, inclusive feitos pela mesma pessoa, assim, né? Você, na sua trajetória, tem filmes que são muito diferentes entre si, apesar de guardarem algumas coisas em comum, né? Essa quebra da quarta parede, por exemplo, do Rapsódia, se repete lá de um jeito muito forte também, né, no prólogo do Coração do Mundo. Mas aí tem um jeito assim da criação da comunidade, né, das pessoas se olhando, enfim, mas depois eu falo disso. Me atendo à sua pergunta, assim, eu queria ler um trechinho é um trecho pequeno, tá, gente? De um texto do Eduardo Glissant, martinicano, que ele chama O Mesmo e o Diverso, o texto, é um artigo dele, que está no Poética da Diversidade, Poética do Diverso, e que ele vai falar das literaturas nacionais caribenhas, assim, pensando nesse lugar de uma população também diaspórica, negra, que tem essa herança colonial, etc., e pegando essa expressão artística, no caso a literatura, mas eu vou trazer para o cinema, como um lugar de pensar sobre si, assim, né? E de dizer de si também, compartilhar, no sentido de compartilhar no imaginário, né, coletivo, algumas questões que são comuns. E aí ele vai dizer do que ele chama de problema contemporâneo das literaturas nacionais, que ele fala que elas devem aliar o mito à sua desmistificação, a inocência primeira, a inteligência adquirida. E com isso, né, para ele, é necessário que as obras assumam de uma só vez o combate, o militantismo, o enraizamento, a lucidez, a desconfiança de si mesmo, o absoluto do amor, a forma da paisagem, o nu das cidades, as ultrapassagens, as fixações. Eu acho isso tão bonito, assim, no sentido de que pode ser um movimento de tentar se compreender coletivamente, sabe? Porque não tem como capturar, assim. E essa fala sua me fez pensar muito nisso, assim. Você pensando nos seus filmes e esse conjunto de filmes, por um lado, e aí é um lado mais otimista meu, de dizer isso, assim, o que eu tenho visto é uma pluralidade linda, assim, de gente que agora está chegando no cinema, entendendo o cinema como esse lugar de dar um grito, assim. E é um grito óbvio para um monte de gente que já passou por um monte de coisa, mas é um grito importante ali para aquela pessoa e para um monte de gente que vai ver aquele filme. Tem um monte de gente que está ali em outras operações, assim, pensando em imaginar outras possibilidades de vida que não a que é possível dentro desse mundo agora. Tem gente que está ali só no sentido do testemunho do presente, tem gente que está fazendo revisões do passado, reescrevendo a história. E tem gente, por exemplo, aí pensando em várias coisas, né? Vários gestos. Tem gente que modula questões relacionadas ao que a gente coletivamente identifica de maneira mais intensa do que é ser negro no Brasil. Tem gente que não está lidando com isso, não quer lidar com isso, e está tudo certo, assim, são ótimos esses filmes todos, na sua potência coletiva, né? Agora, pensando especificamente, você falou uma coisa massa demais, que é essa carta de apresentação, né? Esses dois primeiros filmes, pensando especificamente o filme da Safira e o filme da Ana Pi, nesse sentido do modo como reverbera em outros, né? Você falou uma coisa que é super, que é isso, assim.
Você, eu, Júnior, a gente, a Cora, e outras pessoas que estão aqui, a gente tem essa formação branca, assim. Eu demorei a ver filme de diretor negro na vida, assim, que era declaradamente negro que falava disso, sabe? Cinema africano, então, puxa vida. Que hora que eu entrei em contato com isso muito depois na minha vida, né? A primeira vez que eu vi Faça a Coisa Certa, do Spike Lee, minha cabeça explodiu. Eu falei, quê? Porque ali já estava, né? Já vinha de uma coisa de dentro de casa. Meu pai, um cinéfilo, assim, engenheiro, vendo western, tudo, vinha tudo de western, gostava de Fellini, gostava de não sei o que, aí eu via isso, aí fui estudar cinema, fui estudar os diretores clássicos, que não são negros, ou que são os negros, assim, os negros são apagados, mas enfim, isso a gente pode falar depois. Então a gente tem um conjunto de referências, e obviamente os realizadores dessa geração, ou que tem esse tipo de formação, vão ter seus ídolos, e vão reproduzir nos primeiros filmes seus ídolos. E o que me parece que acontece com essa geração que chega agora no cinema negando essa cinematografia universal, branca, hegemônica, etc., que é também uma coisa importante num determinado momento. Mas, né, depois a gente, até eu ali dando aula, falo, gente, tudo bem vocês negarem isso agora, mas em algum momento vamos olhar esses filmes, né? Que são importantes. Mas, assim, é um impulso ali, né? O filho tem 20 anos, está ali todo contestando tudo e não quer ver esses filmes. E aí vê o filme da Safira. E aí se encanta por aquilo, é a ídola dela. Ela vai reproduzir aquilo. É inevitável. Assim. É a referência que ela tem, que ela acha incrível, que ela vai tentar fazer igual. Isso, por um lado, é lindo. Assim. Agora, tem uma outra coisa, que é o filme que funcionou para o festival e que todo mundo vai querer imitar. Isso acontece com gente preta, gente branca. Aliás, isso sempre aconteceu com gente branca. Né? Os cineastas brancos de classe média que vão para a escola de cinema é o que mais fazem. Eu quero fazer um filme igual de filme de festival. Aí vai fazer. Então, eu acho que é uma situação muito complexa. Assim. Tem muito filme que repete o gesto, óbvio, de fuçar arquivo preto, etc. E tem filmes que são incríveis ao fazerem isso. E tem filmes que são incríveis, por exemplo, pegando o filme da Safira, né? Tem filmes que são incríveis lidando com arquivos, da maneira como a Safira lida, ou negando ele. Vou citar dois, assim. Um é da Yasmin Tainá, que obviamente está ali da mesma geração, dialogando com a Safira, que é o Fartura, que vai atrás de registros de festas de famílias pretas, porque obviamente é ali que é o momento que tem uma profusão de fotografias, e vai dizer do modo como as pessoas se organizam em torno da comida, e vai conversar sobre isso especificamente. E tem outro da Letícia, que é maravilhoso, chama Tínia, que é o nome de uma indígena, um nome indígena de Pernambuco, Funiô. E que ela vai ler textos violentíssimos, assim, de brasilianistas ou pesquisadores do século XVI, do século XVIII. E aí, na contramão disso, ali Letícia pega um tanto de foto que ela acha jogada fora de famílias alemãs em Berlim. E aí, tipo, ela brinca e subverte completamente isso. Então, e aí, por exemplo, no caso dos arquivos, de lida com arquivos de imagem, né, pensando especificamente pessoas negras lidando com isso, assim, tem muita gente, tem o Caio Chiavechini, como é que chama o Caio? É um filme de 2018, eu esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro. O Caio, ele olha as fotos da família dele, assim, aí ele vai dizer ele no colo do avô, para inclusive olhar para aquelas imagens e se entender como negro ali, porque ele estava naquele momento se entendendo como negro no mundo. Assim. Então ele vai fazer esse filme, e aí vou para um segundo ponto, que é esses filmes diários, né? Filmes que são diário, filmes que são blog, não sei se nesse sentido que você falou, mas no blog começa a coisa da hipérbole da primeira pessoa, da trajetória individual, e que está muito exposta nos filmes, né? E aí eu acho que isso vai ao encontro, e eu não estou querendo totalizar, porque tem filmes que não têm consciência disso e não precisam ter, tem filmes que passam ao largo disso e não necessariamente fazem coisas ruins, outros fazem coisas horríveis, mas tem uma constituição do pensamento feminista negro, e eu estou dizendo pensamento feminista negro não para dizer de filmes feitos por mulheres, mas para dizer de um tipo de pensamento que os filmes trazem também, que é um pensamento em primeira pessoa, no sentido de um dizer de si, para dizer de uma condição subjetiva no mundo
que é dominado por um pensamento que nos nomeia como uma outridade, uma inferioridade, não sei o quê. Então, parte da subjetividade individual para encontrar o coletivo, para dizer, a partir daí, de uma lógica de mundo que se contrapõe a uma lógica de mundo hegemônica. Então, acho que tem muitos filmes que vão mergulhar numa primeira pessoa nesse gesto, que não é um gesto novo, no sentido de uma articulação intelectual negra, porque é o gesto do feminismo, do pensamento feminista negro, e no caso da literatura, a Conceição Evaristo até nomeia, né, chama escrevivência. E está muito na literatura negra também. Nessas narrativas em primeira pessoa, confessionais, ensaísticas, que vão fuçar os próprios arquivos, as próprias memórias, memória da família, memória da vizinhança, memória de uma aldeia, digamos assim. Então, acho que os filmes, que é um pouco o que eu estou fazendo na minha pesquisa, assim, tentando entender como que os filmes eles articulam uma tradição de pensamento negro. Para tirar da subjetividade individual, assim, e tentar entender como que os filmes articulam uma tradição de pensamento sobre a existência negra no mundo, assim, em oposição a uma dinâmica hegemônica. Aí os filmes vão fazer isso como tema, como gesto e na forma dos filmes também. E pensando no filme da Ana Pia, essa obsessão nossa, né, com essa África imaginária, até o nome do meu projeto não é África Imaginário, um pedaço do projeto do filme que eu tenho, que é esse lugar mítico, assim, como é que faz para olhar para isso? E tem uma sessão que a gente curou, por Fórum Doc até, Laila, Ribão e a Tata, né, Júnior. A gente era da curadoria do Fórum Doc em 2018, a gente fez uma curadoria de um filme, de uma sessão de curtas, que tinha 2 filmes que faziam gestos opostos, inclusive, o da Ana Pi, que ficou mais conhecido, rodou mais, que é esse, que cria uma topografia específica a partir dessa subjetividade lá, e o da nome de batismo Alice, da Tila Chitunda. Nossa, minha memória está rateando demais. Da Tila Chitunda, em que ela vai para a África encontrar a família de sangue dela mesmo, assim, em Angola, e não se reconhece naquele território, assim, é um filme mal-humorado sobre a África. Maravilhoso. Então é isso, assim, só para resumir, que agora também já me estendi demais, acho que tem toda essa pluralidade possível, e de fato, há filmes que são cópias, nem sempre bem-sucedidas, desses filmes que aparecem, assim, mas isso eu acho que sempre aconteceu nos festivais e, sobretudo, nesse contexto das pessoas negras que rejeitam o cinema hegemônico e que tem como ídolos essa moçada que está chegando, aí é muito imediata essa reprodução, né? Eu sinto que, com certeza, assim, a gente tem tantos ciclos, né, no cinema brasileiro, né, ciclos sobre o filme de especulação imobiliária, ciclos sobre o filme de viagem, e eu acho que o que eu acho interessante desse conjunto, que se esses filmes não necessariamente inauguram, eles fazem parte, é que eu acho que eles remetem a uma necessidade de pronunciar assim, uma existência, né? Quando eu coloco nesse sentido de blog, é que eu também acho que essa caneta possível, né? Que são essas ferramentas de edição, câmeras que não importa se ela é da maior ou menor qualidade, fotos, né? Me parece que são todos recursos que estão presentes de uma maneira muito próxima desses artistas, assim, né? Ao contrário, quando a gente for pensar um filme de ficção, até algum certo tipo de documentário, eles exigem uma certa estrutura, ou um certo recurso ou alcance, que a princípio não é tão óbvio, né, de estar. Então eu acho que o que eu acho interessante é que esses filmes fazem parte de um corpo que ele não exige necessariamente um caminho muito programado do tipo, a Ana Pi não, sei lá, precisou entrar num edital, escrever um projeto que uma comissão poderia selecionar ou não, e todo esse projeto estaria formatado dentro de uma lógica extensa assim de filme, né? É uma coisa que nasce muito sincera de um processo de montagem que ele vai sendo feito ao longo do tempo, imagens que vão sendo captadas sem inclusive exatamente saber naquele momento se elas seriam o começo ou o final do filme, né? Eu acho que tem um certo gesto disso, assim, que ele me parece muito
uma espécie de parto, assim, que ele é muito sincero, assim mesmo. Em alguns casos, eu acho que ele passa a ser programático, assim, ele passa a ser um gesto mais, que tem a ver com o que você falou, né? De reconhecer uma estrutura, entender essa estrutura como algo bem sucedido, entender, e às vezes, talvez, os projetos não tinham tanto a dizer, mas ainda assim eles viram uma evidência de uma necessidade e de uma possibilidade que aquela forma traz, assim, né? O que eu acho muito interessante, assim. E no meio disso tudo, eu acho que tem essa fissura, assim, de uma identidade, né? Que eu acho que talvez o que nem sempre... que o meio também condiciona que às vezes essa existência artística, assim, de qualquer pessoa, mas especificamente pessoas negras nesses últimos anos, ela tem que estar atrelada a algum tipo de personagem ou algum tipo de vestimenta que essa existência artística meio que cobra, dos brancos e dos pretos, assim. E eu acho que os filmes me parecem evidências também dessa identidade fraturada, assim, sabe? Eu acho que os meus filmes são isso, assim, são filmes sobre uma pessoa tentando se achar assim, no mundo, e eu acho que cada coisa que eu tento fazer é vir um capítulo a mais de uma coisa que eu quero entender, assim, né? Então, talvez esses filmes especificamente, eles partem disso, e por isso que na minha cabeça eles vão envelhecendo de formas diferentes também. Porque se a cada momento a gente é uma pessoa, né? Eu acho que a partir do momento que esse filme acaba, talvez você está um pouquinho enjoado dessa pessoa que você é, né? E eu fico muito curioso. Eu acho que até a gente não teve acesso, desde esses primeiros filmes, a uma extensa filmografia, tanto de Ana Pia e de Safira, né? Que eu também fico muito nesse desejo de saber qual que é o gesto seguinte, um pouco ancorado nisso que eu falei. Eu fico muito também ligado nessa possibilidade de cinemas pretos, sempre pensando no gesto seguinte, né? O que vai ver? O próximo filme vai rejeitar o anterior? Porque tem uma outra questão. Eu estava conversando com um amigo ontem, o André Félix, e a gente estava conversando sobre Medida Provisória, que é um filme que eu ainda não assisti. Desculpa aí, pessoal, mas eu ainda não assisti o filme. Mas é um filme que ele marca uma coisa muito específica que eu acho interessante da gente discutir aqui, não discutir o Medida Provisória, mas é que ele é um filme que ele me parece representar um certo unicórnio, assim, dentro do movimento negro, do cinema negro, porque ele é um filme de muito sucesso, ele é um filme feito por um símbolo, né, da cultura negra brasileira, é um filme feito pelo Jay-Z e a Beyoncé brasileiros, e tipo tem um certo sagrado nisso que blinda o filme, porque eu estava tendo essa discussão que esse meu amigo fez uma quase crítica no Twitter e alguém falou, ainda não é o momento de falar mal de medida provisória, mas eu estou usando essa questão para falar de que esses fenômenos, eu acho que ainda esses filmes aqui dessa mostra e ainda filmes como Medida Provisória e alguns outros filmes, por mais que, como a Tati falou, a gente tem muitos filmes pretos acontecendo em paralelo, mas ainda parece que certos acontecimentos eles me parecem assustadoramente pontuais, né? E eu acho que nisso os filmes também acabam se tornando quase que obrigatoriamente muito simbólicos, né? Obrigatoriamente muito significativos, assim. Quanto talvez já é para a gente estar construindo uma cinematografia que tenha mais paralelos, né? Que não sejam tantos fenômenos únicos. Quando eu volto a esses filmes, eu fico pensando que talvez, eu não sei se eu sinto falta de que, no meu caso, eu fiz mais coisas, né? Eu sou meio obsessivo, assim, então eu estou sempre filmando, seja com recurso ou não, sempre tem alguma coisa que eu estou filmando, assim. Mas no caso de Safira e Ana Pia, eu fico muito curioso para saber o que seriam os próximos filmes, que eu sei que estão sendo cozinhados, né? Se elas querem fazer próximos filmes, e que no caso até teve, né, uma outra coisa que fizeram e que representaram gestos muito parecidos, né? As duas fizeram filmes para o IMS Convida, que eu acho que expandiram, né, gestos de identidade e tal,
Mas eu acho que é isso, a gente começar a conversar sobre cinematografias e como os filmes também podem rejeitar, né, os outros momentos, que eu fico curioso disso, assim, de chegar esse momento em que a gente vai poder acompanhar mais, assim, né, essas linhas paralelas ao invés de pequenos eventos, assim, que a gente vai poder ter essas identidades fraturadas se reconstruindo, se fraturando de novo, se reconstruindo, se fraturando de novo. Eu acho que isso me parece ser uma coisa que eu anseio muito para que possa ser mais parte da realidade, né? Ainda não é exatamente, né? Nossa, você falou um negócio que me corta o coração, que é isso, acompanhar. Mas é tudo muito recente, né? Esses filmes são muito recentes. Mas acho que, assim, não é que é a única, mas, assim, uma pessoa que me vem muito rapidamente à cabeça quando te vejo falando disso, o que é possível acompanhar dessas buscas, é a Glenda Nicasso na parceria dela com o Ari Rosa, né? Que aí a gente consegue ver ali o que acolhe no momento, e aí se rejeita no outro filme, e vão se fazendo gestos, e aí se cria ali, no caso dessa parceria dos dois, assim, se cria um conjunto mais heterogêneo dentro de uma busca, né? De si, e que não foge, obviamente, não sei, de uma ideia, assim, de uma identidade negra, mas complexifica um pouco, assim, me parece, no caso dos longas que Glenda Nicasso e Ari Rosa fazem, né? Mas, de fato, e até o filme da Safira mergulha ainda mais o segundo curta-metragem. Não sei se é exatamente o segundo, mas, assim, o curta-metragem que vai circular mais, que vem depois do Travessia, que é o Nascente. Não, Nascente é o seu, né? Acho que é Nascente. Não, é Nascente, sim. Nascente, que é o Nascente, ele Fora vai do... mergulhar ainda mais, né, nessa história. Mas aí fazendo uma outra coisa, o que eu acho super interessante também na forma, né? E, se não me engano, o Travessia era tipo um teaser de um projeto de um longa, que ela até chegou a apresentar numa dessas rodadas de projetos, eu até estava numa delas, estava lá a Safira pensando um longa sobre essas imagens de arquivos de famílias, né? E que eu não sei em que pé que tá, porque tem um tempo que eu não converso com ela. E no caso da Ana Pia, ela falou que nem queria fazer outro filme, porque esse filme nem era para existir, porque você falou do negócio do blog, aí isso é uma curiosidade, assim. Ela foi fazendo os registros, pensando, obviamente, em alguma coisa que depois poderia virar essas imagens, mas muito a partir das performances dela na dança, e foi uma pesquisa para construir um espetáculo de dança, né? E aí, segundo ela mesma, ela começou a postar isso no Facebook dela, algumas coisas. E aí começou a montar, e aí saiu um filme que falaram para ela, você fez um filme. E aí ela falou, eu fiz um filme? E aí insistiram muito com ela para inscrever num festival, ela inscreveu e o filme ganhou o festival. E ela ficou assim, eu fiz um filme. Nesse sentido, assim, quase espontâneo, não, porque ela é gênia e muito programática, para usar a palavra que você usou, né? Assim, muito, muito dedicada e muito densa, vertical, assim, nas pesquisas dela. E, obviamente, o quanto ela foi fuçar nessas 10 cidades da África com essa câmera, iam, obviamente, gerar uma obra audiovisual, alguma coisa, né? Assim, para ela lidar, talvez no espetáculo de dança com ela, assim, não tivesse essa vontade, pelo menos não declarada, de participar desse circuito de cinema, né? Mas aí, enfim, é isso. Aí ela fez um filme, no fim das contas, né? Quem quiser acompanhar, os vídeos estão lá, inclusive, no perfil dela do Facebook até hoje. Uma Pedaços coisa que desse é filme. legal. Desculpa, uma coisa que é Não, legal, vou só que você falar. falou da Safira, que inclusive ela tem um projeto do Instagram que é o Olhares Negros, né? Que acho que também é um desdobramento bastante do Travessia, né? Que são relatos a partir de uma foto, né? Relatos de pessoas negras a partir de uma foto, falando dessa memória dessa foto. Que eu acho que é muito legal, né? Que é quase um gesto de cura, né? Talvez do problema que o Travessia traz, né? O Travessia traz essa babá que sequer é identificada pelo nome, né? Na foto, né? E acho que ele propõe um gesto de cura que eu acho que os projetos dela seguintes acho que são um pouco isso, né?
de dar nome a essas imagens, né? Demais, uma cura que ela ensaia, inclusive, na montagem, né? Quando ela desmembra a foto e depois faz a gente pegar, olhar com, não digo vagar, porque é muito rapidinho, né? Mas olhar os detalhes do corpo daquela mulher até a gente encontrar o olho dela, né? E aí, tipo, restitui ali a subjetividade para aquela violência que está ali no verso da foto, que coloca a mulher, para definir a mulher, usa um pronome possessivo e uma função, né, de serviço. Sua babá. Tarcisinho e sua babá. Tira o nome, tira a subjetividade, e a mulher vira uma função e algo, e um objeto, né? Nesse sentido. Mas ela ensaia essa cura com a montagem, eu acho tão bonito, assim, como ela desmembra e faz a gente encontrar esse olhar dessa mulher. Mas, enfim, me parece que é isso. Ela tem, ou tinha, ou ainda tem, essa obsessão, né, com essas imagens de família, né? E com a raridade dessas imagens. Porque, mesmo se a gente pensar, esse outro filme que eu falei da Yasmin Tainá, que é uma fartura, né? Que é uma fartura de imagens, inclusive, são imagens de um momento muito específico, né? Que era o momento da festa. Então, enfim. E é isso, essa coisa da escrevivência da Conceição Evaristo mesmo, assim, não é, a escrevivência não é eu falar de mim na minha primeira pessoa, é como várias primeiras pessoas do singular, nessa singularidade, compartilham de uma experiência que é uma experiência coletiva, assim. E isso tece uma lógica de encontro que o filme propõe, né? Um encontro com a gente mesmo, assim, é bonito demais, eu acho. Tem uma pergunta meio bizarra que, assim, eu acho que em algumas situações, vou dar um exemplo talvez do festival de curtas, com evoluções de curadoria, pensamentos e tal, talvez uma presença marginal, né, historicamente marginal, do cinema negro se tornou um, um tanto mais presente a ponto de talvez uma edição ou outra ter sido até metade, pelo menos, assim. Eu acho que eu me lembro de talvez em algum momento, pelo menos na competição nacional, isso ser metade. Claro que não sei se a gente dá para afirmar, é uma afirmação complicada, se isso é uma questão natural ou se isso é uma questão provocada. Eu acho que é uma questão provocada, né, por contextos e tal. Mas uma pergunta, por isso que eu acho que ela é meio bizarra, porque eu não sei se tem uma resposta, mas eu estou querendo absorver da sua inteligência e de que talvez algo que possa estar presente na sua pesquisa, que é: você acha que existe alguma possibilidade? Claro, a gente não vai viver muito a ponto de prever o futuro, né? Mas eu gosto de especular, assim. Você acha que existe uma necessidade ou um caminho, uma eventual superação desse termo cinema negro, dessa afirmação, dessa necessidade de autodeclaração, que obviamente, né, essa pergunta é a mesma pergunta assim, vamos, as cotas um dia vão ser abolidas? Depende do que o mundo fizer, né, em relação aos pretos, assim. Essa é uma pergunta, uma resposta que pode ser parecida, mas eu estou pensando em algo mais conceitual, que é também, assim, esse termo, ele é um termo que pode ser tanto prisão como libertação, né? E eu acho que esse termo pesa. É perigoso que eu vou falar, mas vou arriscar dizer. Eu acho que talvez ele pesa menos sobre mim do que pesa sobre a Safira, por exemplo. Por parte da crítica de cinema brasileira, porque eu comecei em um momento que as pessoas achavam que não tinha preto fazendo cinema. E eu tive filmes, né, que foram exibidos, que foram vistos, curtas, né? Dito isso, assim, é muito interessante como eu comecei a ser chamado para muito mais coisas quando começou a existir uma ideia de cinema negro. Então, eu sou afetado por isso também. Mas eu acho que talvez eu sou menos afetado, eu me vejo menos afetado do que pessoas que começaram em uma outra geração. Então, assim, a pergunta que não é, nem sei mais qual é a pergunta, mas existe essa ideia de que esse termo possa ser superado. Eu acho que isso talvez é uma coisa que os cineastas querem, ou isso é uma identidade para a gente abraçar e cavalgar nela até o fim dos tempos. Essa identidade
se em algum momento ela de fato foi hegemônica assim, em festivais, sem necessariamente ter que uma curadoria, que é o natural, né? Por exemplo, natural não é você cumprir uma cota de curadoria, é você ser uma curadora. Porque você não precisa cumprir cota de nada, você é uma pessoa que está totalmente preparada para fazer qualquer curadoria. Então, as pessoas não têm que chamar para ser a cota negra. Mas, dito isso, eu tenho certeza que você já foi chamada várias vezes, como eu já fui chamada. Então, assim, se em algum momento existir algum tipo de evolução mental que supere minimamente dentro da bolha as circunstâncias do racismo, o que fazer, assim? Será que essa é uma questão ou isso não deve ser uma questão? Porque eu fiquei pensando muito isso, assim, quando houve esse levante negro, por assim dizer, essa profusão de imagens e de gritos e de, enfim, de intensidade que cresce muito ali 2017, né, 2018. Fiquei pensando, putz, o que que isso vai dar, hein? O que que esse peso que a gente carrega nas costas, o que que isso vai ser? Isso é potência, mas isso também é muito perigoso, né? E como vai ser para alguém que está fazendo seu primeiro filme nesse contexto? Eu penso nisso até hoje, assim. Fico olhando quem está começando e falo, putz, Nasta Preta hoje começando, né? Porque, enfim, era simplesmente diferente quando eu comecei. Eu senti um peso maior. Isso é uma coisa que eu já falei algumas vezes. Eu me sentia mais excluído no cinema por ser de periferia do que por ser negro. Por mais que as duas coisas eram, às vezes, até o mesmo problema, assim. Mas não sei, né? Porque eu estava ali junto com o Maurílio, que era branco, mas também era um cara de periferia, assim, branco, né? Mas era um cara também de periferia que, enfim, né? Talvez é isso, assim. Ninguém sabia onde a gente morava, ninguém tinha ouvido falar de Contagem, sabia onde era o nosso bairro. Isso eu achava bem estranho. A questão, por ser negro, talvez foi evidente até mais para frente, assim. Mas, enfim, despejei um monte de BO, que nem sei se é seu aí em cima de você, mas se vira aí. Não, não, eu tenho, tipo, é uma crise permanente na terapia, né? Que hora que eu vou parar de ser a preta do rolê? Como todos nós, né? Que hora que a gente vai parar de ser os pretos do rolê? E ser outra coisa, né? Poder ser outra coisa. E que eu estou exausta desse lugar também, né? Que é uma captura, né? Como diz a Cíntia Guedes, assim, a gente corre o risco de... A gente precisa lidar com a ideia do cativeiro estético, assim, tanto na criação artística quanto na presença. Acho que é a Jota Mombassa que vai falar disso. Tem uma palestra maravilhosa dela no MASP, que ela vai dizer do quanto é necessário uma inteligência tática para lidar com os gestos de captura. E aí ela fala isso no MASP para dizer, olha, inclusive pelo fato de eu estar aqui e vocês me ouvirem. Todo o tempo eu tenho que negociar com isso, não sei o quê. Porque virou agora o assunto, né, da pauta. Mas, enfim, eu digo do cinema, mas eu digo do mundo, assim, em geral, né? Tô pensando naquela última frase lá do manifesto do Guiri Xambu, por uma nova cinefilia. O mundo é maior e vastamente mais importante que o cinema. E o cinema diz desse mundo, e agora, no momento que a gente está, assim. E aí eu vou juntar com a coisa que você falou, que eu adorei, do medida provisória. Eu vou tentar não ficar muito confusa. Então, eu acho que, bom, tem a questão da representatividade, que é um problema. A discussão racial está pegando, o bicho está pegando, culpa branca se instalou desde o George Floyd, piorou, mas Black Lives Matter é de anos anteriores. Os números, né? E aí a gente tem um contexto específico no Brasil, assim, que reverbera, obviamente, no mundo, mas, lei de cotas nas universidades é de 2012, inclusive esse ano está para renovação, pressionem os seus parlamentares, porque cota não resolveu o problema do Brasil ainda, e cota é paliativo. Cota nos Estados Unidos foi na década de 60, gente. JFK, o Kennedy, colocou cota no serviço público dos Estados Unidos em 1963, e dizem que esse foi um dos motivos que levou ao assassinato dele, isso é uma das teorias. Mas, entendeu? O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, cota lá da década de 60. Por isso que eles tiveram Obama com menos de 20% da população negra. Então, assim, né, eu acho que essa discussão da representatividade, ela ainda é importante, mas ela não pode nos capturar. Porque a gente está atrasado nesse rolê em relação ao mundo, né, em que há uma discussão forte.
porque o Brasil tem esse mito da democracia racial, teve uma ditadura militar que rendeu isso, e faz com que a gente, inclusive, fique constrangido assim, de discutir cota. Tipo, é isso, um país que é racista, a gente tem que encarar isso, pronto, acabou, né? Assim, pegando a história do país, desde que existe Brasil, né, invasão, são 500 anos, faz as contas aí na matemática, na regra de 3, mas cerca de 75% dessa história é a história de escravização, então, assim, é um peso gigante, e existe todo um contexto que faz com que a gente precise juntos atravessar isso, assim, essa determinação dessa racionalidade ocidental colonial, que nos coloca num lugar específico, e aí é uma dinâmica muito maior do que a nossa vontade. Então, por isso que eu acho que não tem muita saída por enquanto. Sobretudo num país que apenas recentemente viu uma ascensão de pessoas negras à classe média, a lugares de poder, a lugar de visibilidade. Sem dúvida que muito do conservadorismo e da coisa reacionária que a gente está vivendo hoje no país é reação. É reação à ascensão de mulheres pequena. A reação à ascensão é racismo de reação, como diz a Rosane Borges e outros intelectuais negros. A gente está vivendo um momento de racismo de reação e que os nossos corpos, a nossa presença é absurdamente importante. Assim. Então, eu acho que essa afirmação que certas pessoas tomam para si como propósito no cinema, eu acho que é super válida e importante. E sim, eu me sinto usada nesse momento. Mas eu preciso também saber usar esses lugares, porque são campos de batalha simbólica. Mesmo assim. E, no caso, aí, pegando um exemplo, o que é campo de batalha simbólica e as táticas que a gente usa? Não é hora ainda, mas aí eu estou falando uma opinião muito pessoal, né? Não é hora ainda de criticar o filme do Lázaro Ramos? Eu acho um filme ruim, gente. E é importante a gente falar que gente preta pode discordar entre si. Isso é reivindicação de humanidade. Um homem preto pode fazer um filme de sucesso e esse filme ser considerado ruim? Pode. Tanta gente branca faz isso, né? Mas a gente pode dar muita visibilidade para essa conversa, entendendo o tamanho do Lázaro Ramos neste momento? Não. Olha quem está na presidência da Fundação Palmares. Isso vai ser usado contra nós. É muito complexo do ponto de vista político conjuntural, não do cinema em si. Isso é que é cruel com a gente, sabe? Eu queria muito poder discutir publicamente um filme como o do Lázaro Ramos, nos defeitos dele, porque o lugar de falha precisa ser nosso também. Gente branca falha demais. A gente não é só um lugar de potência, de acerto, de genialidade, como a gente mesmo celebra para afirmar a gente como coisa positiva, sabe? A gente precisa ter lugar de falha, porque falhar é humano. E precisa ter lugar de discórdia, precisa ter um monte de coisa. Mas nesse momento do Brasil tão delicado, tão terrível, em que nunca antes na história deste país se viu tanta violência pública e aí eu não estou dizendo que nunca houve tanta violência. O que eu estou dizendo é que nunca se viu tanta violência. Porque existe um sadismo também em torno dessas imagens de violência, um gozo público em torno dessas imagens de violência, né? Gente negra morta ao vivaço na televisão. Então, assim, a gente está nesse campo de batalha simbólica. Como que taticamente, eu não estou nem falando de estratégia, porque é tática, a gente sai apagando incêndio, né? Mas, por outro lado, eu acho que é muito importante a gente trabalhar no sentido da gente sair desse cativeiro estético, nessas nossas reivindicações de humanidade, para a gente poder ser o que a gente quiser, entendeu? Que é isso que, na verdade, os filmes já estão mostrando, num conjunto. E a gente ser gente preta que discute cinema, assim, nesse sentido. Cinema. E que faz cinema. Meu sonho. Né? Mas é isso, em sala de aula, um outro exemplo específico, né? Eu sou professora de cinema, não sei o quê. Somos 2 professoras negras de cinema nesse curso, que eu dou na UNA, né? Onde eu estou lá, Vanessa e eu. Eu dou atualmente aula de análise crítica, assim. É a primeira vez que as questões de cinemas negros são encaradas, assim. Tem muita gente que fala, nunca no curso, em nada que eu vi cinema africano, entendeu? Quem vai apresentar de Bril de Opmambê, tipo, os meninos sou eu. Isso é que é uma doideira que eu acho também.
Isso é que é a doideira. E aí eu fico lá falando com os meus colegas, gente, pelo amor, né? Vocês vão falar de Griffith sem falar do Oscar Micheaux? E da Alice Guy Blaché? Tem isso também, né? Vai falar história de cinema, fica só no Griffith para falar da mesma década? Não traz a Alice Guy Blaché, não traz o Oscar Micheaux? Para quem não sabe, a Alice Guy Blaché é a primeira, considerada uma das primeiras pioneiras, uma mulher pioneira na direção. Quando se fala em pioneiros do cinema, se fala de... e a mulher branca, tá? Só com um parênteses, para a gente interseccionalizar o negócio. Vocês veem Lumière, vocês veem os Méliès, né? Vocês veem os irmãos Lumière e o Georges Méliès, né? Alguém aprendeu que pioneiro de cinema é Méliès, Lumière e Alice Guy Blaché, que são da mesma época e que desenvolveram gestos no cinema diferentes? Alice Guy Blaché decupava os filmes brilhantemente, construía arcos narrativos, etc, etc. Vocês aprendem, entendeu? Ah, não, quem fez isso foi o Griffith, velho. Tem uma mulher que fez isso antes dele, cara. E quando ele fez o Nascimento de uma Nação, veio um cara preto e falou, não, isso não pode. E fez o Within Gates, sacou? Então tem toda uma dinâmica que ainda é necessário. Por exemplo, quando eu vou dar aula de história de cinema, eu falo isso, entendeu? Aí eu converso, porque eu estou numa instituição que tem escola de cinema no Brasil inteiro, uma reunião com outros professores de história de cinema, tudo branco. Ninguém fala de Oscar Micheaux, velho. Eu fico muito puta. Então, isso. A gente está num campo de batalha e que a gente precisa enfrentar. Então, eu acho que é não tão cedo. Eu acho que a coisa só começou, infelizmente, assim. E é isso. Toda hora eu vou lá para terapia, eu vou para macumba, só para fortalecer, para saber lidar com essa complexidade, assim. Porque sim, é um lugar que eu tenho que me posicionar, sim, é um lugar que as pessoas vão me usar, sim, é um lugar que eu não quero ficar nele todo tempo. E aí eu estou falando da minha experiência individual de novo, né, gente? Mas enfim, mas só para dizer, assim, metonimicamente, dessa coisa mais ampla, assim. E eu acho que vale tudo mesmo, assim, deveria valer, eu acho que quanto mais gente se engajar fazendo o que quiser, aí eu pensando como que os filmes são o pensamento sobre o nosso mundo. A Bia, do nada, gente. É muito importante existir mais Bias. Também, eu estou falando de mim, entendeu? Do lugar que eu estou, que é um campo de batalha, mas eu estou de saco cheio dele, e daqui a pouco eu vou querer ser Bia também. Mas aí outras pessoas vão entrar, entendeu? É um pouco isso, eu acho. Mas sei lá, não sei se também te respondi não, mas foi meio que um gatilho aí, porque eu Gostaria meio de pistola. dizer que essa resposta genial só foi possível porque a pergunta foi muito complexa. Gostaria do meu crédito na sua resposta genial. Eu acho massa navegar nas contradições também. Eu acho que eu falei um pouco sobre essa coisa de todo esse entorno, né, de cinema, academia, artes. Ele às vezes impõe na gente uma certa performance, né, que não só pessoas negras assim, mas todo mundo parece que tem que performar uma força, né, um conhecimento, um título o tempo inteiro, né? Eu sou o diretor, então eu sei sobre todos os gestos que eu fiz no meu filme. Meu filme, tudo isso que está ali foi completamente calculado. Eu acho que isso a gente perde uma oportunidade de navegar nas contradições assim das coisas que a gente faz, navegar nas contradições de quem a gente é. E nisso as obras eu acho que vão se tornando mais abertas, né? As obras vão se tornando mais acessíveis, até mais sinceras e muito mais interessantes assim. Eu confesso que todo esse problema que você colocou aí, que nos assola, assim, acho que ninguém está isento disso, assim. Tem certeza que quem fala que está isento ou está bem resolvido, eu acho que provavelmente está mentindo. Eu sinto um pouco de falta de mais, assim, para as obras. Eu fico com vontade de ver mais, assim, as pessoas mais desnudadas, assim, nos filmes e com menos pressupostos, assim, porque eu acho que o momento, uma certa demanda de êxito, uma demanda de percepção, uma demanda de sucesso, de dinheiro, uma demanda de tudo, né, que é externa, eu acho que ela encaminha muito assim os gestos internos para se tornarem um pouco mais previsíveis assim. E eu entendo por que isso acontece.
em algum sentido, talvez eu até respeite um pouco, assim, no sentido do humano, mas como espectador eu sinto muita falta, assim, de ver, assim, todo mundo, assim, sabe? Todo mundo mais nu, assim, diante dos filmes, assim, depositando. Talvez eu tô falando isso muito afetado pelo disco do Kendrick Lamar, né? Que é muito isso, né? Mas eu acho que eu me vejo assim, sabe? Eu não sei, pelo menos tento fazer assim os filmes assim. Não que isso seja a forma certa de fazer, e eu já fiz filmes de outra forma também. Mas o longa que eu tô para lançar, que inclusive tem nossa querida Tati como atriz do filme, é um filme que é muito assim, eu resolvendo problemas com o alcoolismo do meu pai, sabe? E que eu acho que não vai ser só isso, né? Ele vai ser um filme de ficção também, com personagens, mas às vezes eu adoro quando de repente aparece como esses filmes aqui são, né? Acho que o Noir Blue assim, ele tem essa busca da Ana, mas eu não vejo ela como uma busca deslumbrada ou que, como você falou, né, nem era para ser um filme, né? Eu acho que é uma coisa muito sincera mesmo de eu estou vivendo isso nesse momento com esse olho brilhando assim. E também com questões críticas que estão me atravessando, mas eu não estou tentando entregar isso para você num pacote que vai se encaixar em uma coisa ou outra, assim. Esse filme é o que é dentro da existência que ele se permitiu a ser. Eu acho que isso me parece que é a única forma possível de ir criando mais vírgulas no percurso, né? Porque eu acho que às vezes o percurso tende a automaticamente o gesto de revolta ele pode ser muito rapidamente cooptado pelo poder hegemônico, né? Isso eu acho que é uma cilada que eu sinto importante que os realizadores tentem desviar, mas que nem sempre é possível, né? E eu acho que é isso mesmo, assim, o caminho de cada um, né? Mas dentro disso que você estava falando, eu sinto isso, assim, eu falo, nossa, é tão bom quando se encontra um gesto muito sincero, mesmo que não necessariamente ele vai ser tudo perfeito, né? Esse filme perfeito que a gente busca, que a gente quer encontrar, né? Que é o filme que vai ser incrível, o filme da vez, assim, mesmo que ele não seja exatamente isso. Um dos filmes que mais me impactou recentemente é um filme que chama Edna. Não sei se você assistiu esse filme. O filme é um filme que ele veio à tona porque o Lohan Dias, né, fez um trabalho assim, com uma oficina com uma galera, e um dos trabalhos feitos foi pela Edna, que é uma mulher que sofre, uma mulher negra de 60 anos, na época do filme ela tinha 60 anos, que sofre de fibromialgia, e o filme é ela filmando com o celular, o quarto dela, assim, com uma bagunça, um monte de remédio na cama, e fazendo uma espécie de autobiografia a partir dessas imagens. Eu acho, sei lá, um dos melhores filmes brasileiros, assim, dos últimos tempos, e é um filme que nasce, é um plano de sequência, né? E é um filme disso, assim, né? Que de repente existe essa autora, sei lá, como a Ana Pi. Eu acho que, inclusive, assim, dentro de uma esfera de cinema negro, é o filme que mais me impactou depois do Noir Blue, assim, que é um filme que realmente me impactou muito, assim. Porque é isso, assim, é um celular que constrói uma narrativa e um arco dramático a partir dos seus próprios dramas, e é ela falando, assim, em off, enquanto segura o celular. Aqui, Edna, esses remédios te ajudaram? Você foi uma pessoa melhor? Olha essas medalhas que você conseguiu correndo, Edna. Você ficou mais feliz com essas medalhas, Edna? É brilhante esse filme, é um filme que correu pouco, e eu acho que representa um pouco isso, assim, né? Essa ferramenta, assim, do cinema como uma forma de você depositar um monte de coisa ali dentro, né? Eu acho que isso está sendo feito, assim, eu estou falando isso não também dizendo que esse é um gesto inexistente, mas eu gostaria de ver isso mais, assim. Principalmente porque eu já falei isso algumas vezes, que a gente está num momento em que parece que não tem mais o que perder, né? A gente já perdeu tanta coisa, né? Então, me parece que o último recurso é a honestidade, né? A sinceridade. E eu acho que isso é uma coisa que eu tento fazer, assim, nas coisas que eu tô... Não é uma coisa que eu tento fazer, eu acho que é a forma que, principalmente agora, eu acho que depois que eu fui pai, eu ligo menos pro cinema, sabe? Acho que eu tenho que cuidar de uma filha, de uma criança, que é muito mais interessante do que fazer um filme, assim. Eu era muito obcecado com o cinema quando eu cresci, muito mesmo, assim. Desde criança eu sou obcecado em fazer filmes, né? Só que agora tem outras coisas mais interessantes. Eu gosto mais da vida, de fazer
outras coisas. Isso desacralizou para mim o processo, a ponto que se for fazer, eu quero fazer coisas que realmente eu tenha algo a dizer, né? E eu acho que isso é uma coisa muito importante, assim, e, enfim, é um gesto que eu desejo ver mais, assim, como espectador, né? Mais filmes sinceros, assim, sem muito medo de errar também, né? Sem muito medo de, também, o que esse filme vai significar para o outro, né? E mais importante, o que vai significar para esse grupo que faz, ou para o autor, para quem está ali na frente. Mesmo que possa dar errado, assim, né? Em algumas circunstâncias, ser visto como algo errado. É isso, quando eu falei, quando eu terminei o Nada, eu não gostava do filme, mas eu sabia, assim, eu falei, é um filme sincero, eu sei que eu fiz um filme sincero, mas eu não gosto muito de como eu fiz. Aí depois isso muda, né, também, depois a gente volta e passa a achar que isso é interessante, assim, que aquela coisa é interessante, né. Enfim, não sei se tem perguntas, né, gente? Gente, quem quiser. Eu Nós ficaria estamos ouvindo a Tati aqui pro resto da vida, mas Eu não sei também ficaria te ouvindo se aqui. passa. Vamos ver se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, tiver alguma coisa sobre os filmes que quiser elaborar junto, pensa, porque nós estamos aqui, entendeu? Meio freestyle também, elaborando os trem. Eu Quem quiser, bora ia lá. perguntar pro Gabito sobre o Rhapsody. Na verdade, quando ele falou um pouco que hoje em dia ele gostava um pouco mais do Nada do que do Rhapsody, eu ia perguntar um pouco por que especificamente, assim, o que foi o que foi do Rhapsody que mudou de opinião dele, que fez a opinião dele mudar. Porque para mim o Rhapsody, ele tem uma coisa que eu não vejo geralmente, assim, nos filmes do cinema brasileiro, assim, tanto contemporâneo quanto um pouco mais antigo, de ter essas imagens que tu falou de confronto, assim, de tu ter dito que a galera acharia melhor que tu tirasse as cenas do cara flechando um bando de empresário branco, assim, que não sei, eu sei que é uma característica um pouco de um cinema de ação como gênero, assim, que não é tão presente assim no cinema geral, assim, popular brasileiro, mas não são imagens que acontecem tanto, sabe? Tipo, eu por mim, tipo, eu como espectador vejo muito mais imagens dos corpos negros sendo violentados dessas maneiras do que dos corpos brancos, assim. E aí é por isso que o episódio me marca tanto que eu gosto tanto. E é também um pouco que eu penso que fez, sei lá, fez Bacurau ser tão popular, assim, de todo mundo vibrar com ver os gringos morrendo e tal. E é interessante pensar que, tipo, em Bacurau isso pode ser feito, assim, mas pra ti dizem que o filme deveria esconder essa cena, deveria acabar antes. Que eu não sabia, assim, disso que tu acabou de falar. Mas aí ia perguntar, tipo, por que, assim, o que te fez mudar de ideia assim, sobre o episódio? Se tu vê assim também. Nossa. Eu concordo, obrigado, assim, eu concordo muito com o que você falou, assim, e acho que essas são coisas que eu gosto, assim, e não... Assim, eu não mudaria nada que eu fiz, assim. Tem filmes que eu fiz lá atrás que eu acho que tem problemas até de ordem que eu... Sei lá, filmes que foram meio machistas e coisas que eu hoje talvez não tenho muito interesse de mostrar aos filmes, ver. No caso do Rhapsody, eu acho que talvez eu, hoje vendo, eu gostaria... É isso, né? Quando a gente fala o gostaria, aí ele é outro filme, né? Ele não é o filme que a gente fez. Mas eu acho que quando eu olho em retrospecto, eu gostaria que talvez eu tivesse... acho que se eu tivesse maior vivência e maior percurso assim, dentro da mitologia dos orixás, de experiências até dentro do candomblé, que eu fui ter um pouco assim na época, um pouco depois, mas não de forma realmente intensa. Eu acho que talvez eu conseguiria ter feito um filme mais interessante, e eu acho que hoje eu não olho com... Eu gostaria de ter feito de maneira um pouco mais complexa esse lugar do inimigo, assim. Que eu acho que no Rhapsody é interessante, talvez precisava ser daquela forma, assim, um pouco mais direta e um pouco mais objetiva, até mais caricata, assim, talvez me incomoda que seja um pouco caricato, assim, talvez, mas essas figuras são, né, também eu sempre fiquei pensando nisso, quando eu ficava me cobrando sobre isso, eu falava, putz, como é que você representa um político, assim, que é tipo,
esses políticos brancos velhos, assim, empresários, que são tipo figuras meio assim mesmo, né? E aí às vezes eu ficava pensando, hoje eu fico com esse desejo que talvez eu poderia trazer informações mais complexas sobre isso, mas talvez seja uma cobrança até injusta e o filme pode ser bom sendo um filme de ação mesmo, assim, que talvez ele não precisa ter essa mega profundidade, ou que talvez a profundidade até esteja lá e eu esteja cobrando assim de mim alguma outra questão assim que talvez nem seja interessante. Eu acho que esse gesto que você falou é um gesto que me impulsionou desde o início, assim, né? Dessa imagem, né? Dessa vingança, assim, que né, nem sei se eu consigo chamar de mais de uma vingança, né? Porque eu acho que a vingança, enquanto conceito, não sei se necessariamente se aplica dentro dessa mitologia, né? Eu acho que é outra coisa, assim, né? Mas eu sinto que o Nada, para mim, é um filme mais que tem questões mais sutis que com o tempo, quando às vezes que eu vi assim, revi e revejo com jovens, né? Eu recentemente dei uma oficina que eu passei o filme, vi o filme com jovens depois de anos. Eu acho que vai crescendo algumas sutilezas que estão ali, que talvez eu não tinha visto. O Rapsódia talvez é um filme que eu tenho um pouco mais de dificuldade de encontrar pequenos gestos de sutileza. Eu amo muito o começo do filme, assim, o começo do filme eu adoro ver, assim, o canto do Pererê, aqueles rostos, tanto que isso ecoou no Coração do Mundo, como a Tati falou, mas talvez algumas coisas eu gostaria de ter tido um pouco mais de informação para que pudesse ser mais complexo, assim, eu acho que talvez toda essa mitologia poderia ser mais complexa, mas é isso, né? Todo filme ele poderia ser outro filme. Não tem nada que eu fiz que eu acho, nossa, isso eu acertei tudo assim. No momento que sai da ilha de montagem, eu já entro num processo de autocrítica e autopunição por tudo que eu não fiz, até que depois o filme estreia, eu começo a me entrar em paz assim com o filme. E é um processo que ele nunca se termina, né? Eu vou entrando com paz assim ao resto da vida, mas eu simplesmente sei, assim, eu fico em paz com o que eu não consegui fazer, assim. Eu fico em paz com as coisas que eu não consegui fazer. Eu demoro um tempo, mas depois, por isso que, em geral, os últimos trabalhos todos têm sido muito longos, as montagens, né? O Nada é um filme que eu fiquei montando por um ano, assim, né? É um processo de montagem super longo para um curta, porque é isso, assim, uma coisa de autopunição, de autoestima, né? Enfim, que no momento se resolve. Acho que é isso. Nossa, a Camila deu uma notícia Camila Medeiros deu uma notícia tão maravilhosa, falando a energia desse encontro está sendo tão boa que, enquanto estamos aqui, o Congresso e a Pressão Popular derrubaram os vetos do Bolsonaro. Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo aprovados. Nossa, uma lagriminha. Aproveitem, filmem, se inscrevam. Vai fazer filme, gente, vai fazer vamos filme. usufruir isso aí que é o nosso direito, né? Mais alguém quer comentar, gente, ou fazer alguma pergunta? Sim, não, enfim, ter coisa. Eu tenho um negócio para comentar aqui dos filmes especificamente, mas se alguém tiver aí, prefiro, né? Ouvir vocês agora, porque, tipo... Valeu demais, Natan, essa pergunta foi massa. Elaborando ainda outros, tá bom. Tá bom. Vocês estão aí vendo o jogo do Galo, né, gente? Pelo menos fala quanto que tá o jogo do Galo aqui para mim. Eu queria, você falou, eu mencionei muito rapidinho, você falou de novo agora, né? Agora falando de coisas específicas dos filmes, né? Pensando que a galera está nesse lugar também, não sei se de fazer os filmes já imediatamente, ou de pensar seus próximos filmes, ou o que quer que seja, assim. Eu estou muito cismada com formas de filme como formas de pensamento, sabe? E aí eu fui rever seu filme, o Nada, eu revi os dois, o Nada e o Rapsódia, e na hora de ver o Nada, eu até chamei o Pedro, meu sobrinho, que fez 19 anos agora, falei, vem cá ver esse filme. Mas pensando no Rapsódia especificamente, assim, eu sei, não sei do filme,
é muito doido te ouvir falar. Não, enfim, né? Eu acho você um cara brilhante, assim, que fala super bonito de tudo dos seus filmes. Assim. E tem essa tendência mesmo, assim, né, de um sujeito brilhante não ser muito generoso consigo mesmo. Mas eu gosto mais do Rhapsódia justamente, assim, tem uma coisa, várias coisas que o filme faz, mas eu quero citar uma coisa que eu acho que é muito incrível, que é justo essa quebra da quarta parede, como você modula isso no filme. Como que você modula para esse recurso significar várias coisas, assim. E num sentido, me lembrou a conversa da Johnny Carlos, do Black, Se Brecht Fosse Preto, do Black Brecht, sabe? Porque a quebra da quarta parede é meio banalizada, no sentido amplo, por Hollywood, fugindo um pouco daquele sentido brechtiano de provocação, né? De criar laços mais complexos com quem está assistindo, no sentido de uma tomada de posição do sujeito que está assistindo. Não no sentido de uma cumplicidade com a história, igual Fleabag, essas séries têm feito, né? Sei lá, Fleabag e aquela outra série lá do cara, do presidente dos Estados Unidos, como é que chama? House of Cards. Porque é meio que banalização dessa quarta parede e distorção desse sentido brechtiano da quarta parede, que é simplesmente fazer com que o sujeito seja cúmplice de uma história que ele está ali observando. Né? Aí é só um lugar privilegiado dessa observação e não necessariamente um lugar ou uma quebra de quarta parede que vai me posicionar, me fazer, enquanto sujeito, me posicionar em relação àquela história e em relação ao mundo em que eu estou. E a modulação que você faz na quarta parede do Rhapsódia, eu acho sofisticadíssima, porque no início, com essa coisa linda do Pererê e tal, você cria uma aldeia e convida a gente para fazer parte dessa aldeia. Das pessoas olhando, que aí é o que está no começo do Coração do Mundo, que eu sempre choro com aquilo, principalmente na hora que aquele menino tira aquele Homem-Aranha e se junta. Nossa, eu choro toda vez, Gabriel, tipo, vira uma cadelinha de vocês, adestrada, chorando no mesmo momento. Mas, enfim, nesse sentido, aí no começo, cria-se uma aldeia ali, nesse sentido, de chamar a gente para participar daquele conjunto ali, muito bonito, de pessoas que estão trocando olhares. Aí, num outro momento, tem a quebra da quarta parede dos canalhas. E aí eu já tenho que me posicionar de outra forma em relação àquela troca de olhares. E aí, no final, o Pererê olha para a gente também. E aí é tipo, sabe, todo o tempo o filme, no curto espaço de tempo dele, nos interpela de maneiras diferentes, assim, nos solicitando, como espectadoras, uma tomada de posição. Isso é bom demais nesse filme. Putz grila. É muito sofisticado. E muito dentro do propósito do filme, né? Tanto da denúncia que ele faz, da maneira como ele posiciona esse personagem que vai fazer esse gesto, assumir o lugar do guerreiro, do irmão que morreu, né? O Oxóssi que assume o lugar de Ogum para defender a aldeia. É lindo demais, puxa vida. Porque aí você complexifica o negócio, assim, com a quebra da quarta parede também, né? Entre outras coisas, assim. Então eu acho bom demais. Enfim, só esse comentário. Tem uma questão assim, interessante sobre isso, que essa decisão se veio por uma coisa bastante intuitiva, assim, né? Que tinha a ver com isso, assim, de estar, da gente encarar, né, esses retratos, assim, né, essa ideia desses retratos que meio que olham de volta. E eu sempre visualizei, assim, esses retratos ali do início como fantasmas da cidade, né? Que eu até coloco um verso do Killer Mike, né? Do disco dele, que retrata essa ideia da cidade como sendo um grande cemitério, assim, né? E eu acho que tinha... E ao mesmo tempo, né? O que eu acho legal é que tinha uma influência cinematográfica forte, assim, do cinema do Eugene Green, que é um cinema mais estoico, assim, de alguma forma, do que o Rhapsódia é,
mas tinha uma ideia que o Eugene Green traz, que é do teatro, mas que ele usa a câmera, que quando dois personagens estão se conversando, né, e o fato disso não ser filmado de uma forma lateral, né, que esses personagens estão encarando a câmera, apesar de estarem conversando um com o outro, no caso ali o Pererê e a Rejane, né, que quando você coloca a câmera no meio, o espectador parece que ele está sentado no meio da conversa, né? Então ele é meio que obrigado a estar nessa posição de que a história está sendo contada para ele, por mais que esteja na cena do filme, na diegese do filme, esteja sendo contada de um personagem para outro, assim. Só que você recebe isso como sendo para você, né? Isso eu achava bem legal e ficava pensando o que, que seria a junção dessa lógica ou dessa ideia que está ali no Eugene Green com também essa lógica de filme de ação, com essa ideia de que a gente está plantada de herói e vilão, que inclusive o filme traz ali na conversa dos irmãos, mas que ao mesmo tempo não necessariamente só ocupa um lugar de polaridade, né? Então, acho que essa forma e acho que em cena foi das poucas vezes que eu usei isso, né? Isso volta no Coração do Mundo, mas é uma abertura de créditos, né? Que tem a sua característica, que é justamente isso que você falou, mas tem a sua característica ali de não ser algo necessariamente em cena, por mais que a gente vai usar isso com a Grace depois, né? Quando ela está ali naquele monólogo que fala do título do filme. Mas acho que no caso do Rapsódia, tinha uma vontade muito real de encarar muito frontalmente esses rostos, assim, né? Quase que, talvez, sei lá, essa primeira coisa que eu fiz que efetivamente fala sobre raça, assim, do início ao fim, né? O primeiro filme que eu fiz que esse é o assunto mesmo, assim, não é uma característica, né? Já tinham filmes antes que tinham personagens negros, violência, mas talvez o Dona Sônia fale um pouco sobre racismo também, mas talvez por uma outra perspectiva. Esse que é um filme sobre ser negro mesmo, eu acho que só tinha como ser a partir de um lugar que vinha de uma admiração minha, assim, por esses rostos, assim, também, né? Por um interesse estético mesmo, assim, sobre a beleza da Rejane, a beleza do Pererê, a beleza dessas pessoas que eu encontro ali no Parque Municipal, né? Desses rostos que vieram ali para participar, que naqueles rostos ali do início, né? Que são mitos, assim, né? São rostos, sei lá, mitificados, que são mortos também, que podem ser mortos também. Tem ali, sei lá, morador de rua, até pessoas que estavam tirando foto de um casamento. Tem um espectro muito grande, assim, essas pessoas não foram muito dirigidas, sabe? Para que posição que elas deveriam ficar. Eu falei o que eu ia fazer e as pessoas ficaram à vontade para se colocar do jeito que queria. Tanto que tem uma imagem que eu gosto muito, assim, que é de uma mãe meio que segurando as pernas e a filha está fazendo uma pose muito sorridente, assim. Eu acho isso algumas dessas imagens meio que me assombram, assim, né? E que eu acho incríveis, assim. Então, esse gesto desse lugar, eu não vejo muito como poderia ser de outra forma, né? A não ser uma coisa muito frontal. Essa frontalidade da câmera, ela, para mim, é uma frontalidade de tema também, né? E aí, voltando ao que o Nathan falou, aí não teria como eu tirar essa cena final, assim, do filme, né? Porque a frontalidade, ela passa também por isso, assim, para demarcar um, um gesto assim de afirmação mesmo assim, né, desse personagem, dessa retribuição histórica ou o que quer que seja das mil formas que se pode ler essa flechada, né, mágica, né? Enfim, então acho que é isso assim. Nossa, é bonito demais. Que lindo. Tá gravando esse negócio, né? Porque eu quero... Vou transcrever, pôr na minha pesquisa. Que lindo. A gente está gravando e a ideia é que depois que o curso terminar, né, a gente quis fazer uma coisa onde as pessoas pudessem participar e os inscritos, mas depois vai para o canal do YouTube do projeto, assim, né, Filmes de Quintal. Meu Deus, isso vai para o canal do YouTube. E eu falando, o filme do Lázaro gente, Ramos é ruim. Mentira. Ô, gente, desculpa, o filme é importante, já vou falar, eu tô com culpa agora. É um filme super importante, não significa que todo filme importante tem que ser bom, não é? No meu gosto, não, entendeu? Ó.
Pronto, agora eu já posso pôr no YouTube. Não, gente, desculpa, porque eu não tinha feito esse dever de casa antes de solicitar, né, o Gabito e a Tatiana, mas eu acho importante, porque mais gente pode acessar e, sobretudo, em momentos quando as pessoas podem acessar, né? Porque se há alguma coisa boa dessa forma de encontro aqui, é que depois, o que a gente tem percebido é que os encontros reverberam durante o tempo, né? Assim, encontros que a gente gravou no Fórum Doc, por exemplo, há 2 anos atrás, continuam sendo vistos pelas pessoas, né? Então, permanecem no tempo como um livro, né? Eu acho que, então, só pedindo mesmo essa licença, porque eu acho que é importante, assim como esses 4 filmes, para mim, eles já são, de certo modo, clássicos do cinema brasileiro, né? Do seu tempo, essas conversas também um dia vão ser né, lidas. Então, eu acho importante também a gente deixar publicizado. Eu queria fazer um pequeno comentário, assim, desculpa se não for tão pequeno, mas há um diagnóstico, né, que o Gabito coloca, um certo um questionamento, um incômodo com o qual eu partilho, então me afeta, assim, que é assim, a quantidade de filmes em primeira pessoa, a quantidade de filmes que falam de si, né, que a gente tem visto nas curadorias dos últimos festivais. Né? Eu acho que o Gabito tratou especificamente dessa questão, mas um pouco desse modelo que você percebe que vem sendo seguido de filmes que deram muito certo, né? Filmes que são geniais, né? Isso aconteceu também com o Coutinho, né? A gente teve aquele boom de filmes de entrevista, todo mundo achando que podia ser Coutinho. Mas enfim, o que eu queria comentar, Gabi, assim, é que durante, né, na curadoria do Fórum Doc, a gente foi percebendo e como que isso veio ganhando proporção, né, nos filmes inscritos no festival, ao ponto de eu falei assim, gente, filme diário, filme primeira pessoa, assim, a gente não vai mais selecionar, entendeu? Porque começou a ser uma espécie de desgaste. Só que quando eu estava em 2020, que eu estava de fato na comissão dos filmes inscritos, né, assim, não numa curadoria mais geral do Fórum Doc, mas nessa da contemporânea brasileira, quando a gente convidou o André para estar também junto com a gente na comissão, e eu acho que, com certeza, pelo fato do André estar na comissão, a gente recebeu um número muito grande de bons filmes, né, de realizadoras e realizadores negros, assim, né? Claro que, né, a leitura, a Tati está numa comissão e o André está numa comissão, mais do que ocupar essa cota negra, é a gente saber que os filmes vão chegar, sacou? Que tem um diálogo, tem uma relação de confiança. Ó, esse festival, eu posso mandar meu filme nesse festival, pelo menos meu filme vai ser assistido, sabe? Porque tem gente que se interessa pelo meu trabalho, né? Então, eu acho que tem esse papel que se interessa e que vai ter a chave de compreensão sobre o meu trabalho, né? Então, assim, eu acho que não é só uma lógica de confiança, mas uma lógica, alguma coisa que divide um pensamento, como a Tati também trouxe, né? Esse já é uma tradição do pensamento negro, né? Então, assim, eu acho que esse lugar ele é importante, né? Assim, e dizer que talvez metade dos filmes que a gente selecionou, e certamente talvez todos os filmes que a gente selecionou, que são filmes diários, filmes mais subjetivos, filmes em primeira pessoa, talvez tenham sido, sim, de realizadoras e realizadores negros, se não todos, a maioria, porque eu acho que a Tati falou uma coisa que é muito importante a gente pensar, que são filmes que, para falar de si, eles tentam se compreender, as pessoas tentam se compreender coletivamente, percebe? Tem uma questão que não é só o meu umbigo, né? Essa minha biografia, ela se refere, né? São os filmes da Safira, né? Que são extremamente, ou os filmes da Aline Mota, que são das coisas mais bonitas que são produzidas para mim, em termos de expressão mesmo, artística, que não é cinema, né? É uma expressão artística muito ampla, né?
e são filmes absolutamente subjetivos. E eu tenho uma dificuldade com essa fala muito pessoal, percebe? O outro sempre foi o que me interessou, os outros. Então, eu tenho muita dificuldade com essa questão subjetiva e comecei a aprender com os jovens realizadores de cinema negro que esses filmes podem ser muito interessantes, porque eles não estão falando só desse umbigo, percebe? Então, assim, o que eu vejo é que dessa enxurrada de filmes que o cinema brasileiro tem produzido, né, desse ponto de vista, e talvez não só brasileiro, cinema mundial, né, os filmes mais interessantes que eu tenho visto são de pessoas que podem falar e têm coisas para falar de um ponto de vista da tradição de um pensamento, né? ou isso, de tentar se compreender coletivamente. Né? Então, é só para dizer que não é só o cinema negro que faz isso, e, ao contrário, o cinema negro, os cinemas negros, né? Os realizadores e realizadoras, enfim, tem feito isso de uma forma que é muito mais interessante do que a tradição anterior dessa enxurrada, pelo menos que eu via, né? Até esses filmes começarem a existir, é muito recente, gente. Né? A gente que tem 26 anos de festival e sempre se interessou por lugares diferentes de onde surgem os filmes, talvez isso para o Fórum Doc seja mais importante do que os filmes que são foda, não sei o quê. Cara, cadê os filmes? Prospectar lugares geográficos, sociais diferentes para fazer chegar, né? Isso é muito recente, né? É muito novo e é muito rápido como que esses filmes alcançam uma qualidade numa curadoria e se impõem porque eles são bons, né? É isso que você falou, ao ponto do Fest Curtas, ou mesmo numa curadoria do festival, do Fórum Doc, você ter metade da produção. Né? E eu acho que 2020 talvez tenha sido quase isso, quase metade. E se você colocar entre os 500 filmes que chegam, sabe, chegam um quinto de filmes ainda de realizados, mas os filmes são, sinto muito, pelo menos os que falam deles próprios, são muito mais interessantes. Desculpa, era só esse testemunho um pouco de quem acompanha também o festival, que eu queria conversar um pouco com o Gabito, né? E dizer que também, assim, concordo com a Tati, acho que o Rapsódia é um puta filme, por muitas questões, tem muitas qualidades, e é um filme que, de pronto, Gabito, você como realizador, você enfrenta uma relação com uma cosmologia complexa, né? Com uma metodologia complexa, com o teatro, porque você traz 3 puta atores de teatro, né, assim, de tradição não cinematográfica, assim, né? Então você faz essa relação que agora eu estou vendo o interesse do cinema mais recente nessa aproximação, nessa relação com essas outras linguagens, né? Com teatro e tal, coisa que você está experimentando lá no Rapsódia e que é difícil pra caramba de fazer, né? Mas, assim, só o fato de trabalhar com essa cosmovisão negra, com mitologia, com a cosmologia dos orixás, por exemplo, é de uma coragem que precisa ser... É muito difícil fazer isso no cinema, sabe? Quem enfrenta isso? E é isso, é um tiro, é uma flechada inicial, sabe? E todo mundo percebe como uma flechada inicial, e é muito bonito isso, como você se lançando, se autorreferenciando naquele filme, né? Procurando engatinhar dentro, de certa maneira, dentro dessa mitologia. Então, esse conselho, só para fechar, esse conselho que você dá para a galera, para a gente aqui que faz filme, que está começando, que quer fazer, de que, galera, se lança, sabe? Vai lá, como você falou, se desnudem. Não tem conselho melhor, de certa maneira, sabe? Para a gente, se desnudem, tenham coragem, né? Não existe uma fórmula. Sejam sinceros. Por que eu acho que esses são 4 filmes que eu acho que são muito foda? Porque são filmes muito sinceros. Uma coisa que você falou no início, eu não sei se você tinha concluído já, desculpa. Não, já tinha. Eu acho que da coisa que você falou no início, eu acho que dessas presenças, eu acho que os festivais precisam ser também redes de apoio, assim, né? Para que os filmes sejam importantes e não
outras inseguranças e bloqueios que podem não ter nada a ver com o cinema, né? E a gente sabe que ainda existem até hoje visões de curadoria e visões de seleção que passam por critérios que não têm a ver com cinema, né? Tem a ver com o mercado, tem a ver com outras ideias e tem a ver com racismo também, né? Eu acho que talvez tem muitos filmes, é isso, né? A gente está falando de, inclusive aqui nessa mostra, o Noir Blue é um filme que ele vem à tona pela sensibilidade, né? De trazer uma coisa que sequer estava inscrita no festival, né? E eu acho que isso, o Edna, o filme que eu falei, é um filme que também parece espontaneamente. E para o seu segundo ponto, que eu acho que sobre essa coisa do eu, né, da primeira pessoa, que eu concordo também que eu acho que é uma coisa mundial, assim, eu fiz a internacional do Fast Curtas e pude perceber que não é uma coisa só de Brasil mesmo, é uma coisa que é do momento, né, do mundo, do Instagram, de tudo isso, assim, né, dessa coisa dos diários, né, muita necessidade, assim, de se exprimir individualmente, falar de si, tanto isso seja isso bom ou ruim, né, aí vai depender. E aí eu também tanto eu falei do Edna, que me balançou muito recentemente, e eu também me senti completamente desconcertado, assim, positivamente, pelo Olhos de Herê, né? Curiosamente, dois filmes, assim, um de uma pessoa muito vivida e de uma outra pessoinha com poucos anos, assim, de vida, mas anos muito potentes, e que acho o filme realmente, assim, uma obra-prima e muito bonito, assim, e que marca também, talvez, Edna, Olhos de Herê e outros filmes que estão por aí, talvez possam até inaugurar um outro ciclo, assim, que é do cinema começar a absorver mais essas expressões que não necessariamente possam estar vinculadas a uma ideia inicial de ser um filme. Independente, no caso do Edna e de Olhos de Herê, estavam ali, né? Circunscrevendo a possibilidade de ser um filme, talvez, mas eu acho que os dois filmes me evocam também esse olhar mais amplo, que isso é uma coisa que eu tô falando, que eu falo já há muito tempo, é, que eu sempre enxerguei e sempre gostei de coisas que não estivessem só dentro desse panorama do festival. Consumo muito YouTube, consumo muito Instagram. E eu acho que aí tem muito cinema negro, assim, existindo há muito tempo, né? Eu acho que é legal a gente tentar sempre trazer isso para a baila também, né? Mas, enfim, eu só quis trazer o Olhos de Herê porque eu acho esse filme, é sempre legal falar desse filme, que eu acho ele muito incrível, assim, quem não viu, procure saber. É só digitar, tem na internet aí fácil para assistir. Não, bom demais. Não, eu fico, fico ouvindo vocês falarem, minha cabeça ricocheteando aqui. Queria só retomar umas coisas que a Júnior falou, 2 pontos, na verdade, mas antes disso, eu amo Olhos de Herê também. O Luanzinho, Luan Manzo. É incrível esse filme, né? Incrível. E diz também de uma dinâmica de audiovisual de uma maneira mais ampla, né? Assim, que obviamente está muito na intuição dele, mas também está num universo de imagens, assim, onipresentes, né? E que ele articula de um jeito super incrível. Né? O menino ali pega o celular e faz um plano sequência de 14 minutos, 11, quanto tempo tem esse filme? Com tudo firmão ali, enquadrando, explica, é impressionante, assim, a montagem do filme, o jeito que ele organiza o filme, aqui, puxa vida. Mas, enfim, tem 2 coisas, Júnior, mas eu acho que elas estão interligadas, assim, primeiro essa coisa, eu queria retomar a coisa do primeiro pessoa que você falou, e tem 2 elementos que eu acho que reforçam, assim, essa primeira pessoa e complexificam esse lugar, concordo demais com você nisso de que sim, tem muitos filmes em primeira pessoa, sobretudo de pessoas negras, porque me parece, mas aí é uma desconfiança, e não estou dizendo que todas as pessoas negras, ou basta ser negro para fazer isso, não. Mas existe, inevitavelmente, uma problematização de uma situação no imaginário social, no imaginário coletivo, e no que gera esse imaginário, que que tem a ver, obviamente, com uma composição política, assim, né, do momento que a gente vive, que é essa coisa exacerbada neoliberal do individualismo meritocrático que isola o sujeito do seu contexto, né? E os gestos
de cura, sobretudo, né, de pessoas negras, são necessariamente passando pelo coletivo. E aí, essa primeira pessoa que se enxerga, quando se olha, né, a menina que vai... Aí eu tenho um exemplo simples, assim, porque tem muito filme sobre isso, que vai fazer a transição capilar, ou o processo de transição capilar, ou assumir o seu cabelo crespo, só é possível se você olha num espelho que é a outra mulher. E com a força desse coletivo que vai ali todo o tempo te estimular a não desistir, assim. Por mais que haja essa coisa, né? Recentemente teve uma conversa depois da outra naquele podcast do Mano Brown, a Sueli Carneiro xingando o Pretos no Topo, e logo depois vem o Condzilla, que é quem falou a favela venceu, para defender um lugar neoliberal que ele ocupa sozinho, sabe? Que não tem outro com ele nesse rolê. Então é muito engraçado, assim, você vê que, de fato, esse ultra-individualismo que não considera a coletividade, assim, é tóxico para as pessoas negras, em certo sentido. E aí me parece que os filmes, ao trazerem uma primeira pessoa, que é uma primeira pessoa coletiva, de novo a escrevivência lá da Conceição Evaristo, me parece esse lugar de cura mesmo, assim, de tentar sair de um lugar de opressão, né, e de tentar descobrir mais coisas do que a própria vida individual, né. Mas aí, ao mesmo tempo, o que complexifica esse cenário todo tem a pandemia, que colocou todo mundo ensimesmado em casa, olhando para si, né. E aí tem um monte de filme que é isso mesmo. E um monte de filme que faz a mesma coisa, aí é uma chatice. Aí é uma chatice. Ai, é uma chatice. Mas, enfim, é isso. E o segundo ponto é em relação a isso que você falou, que eu adorei te ouvir sobre isso, porque vai ao encontro, claro que guardadas as devidas proporções e entendendo um contexto bem amplo e muito mais distante do Fórum Doc, que são os grandes festivais fora, né, de Minas Gerais, e esses festivais que querem se colocar nacionais, que é o que eu, inclusive, tenho reforçado na minha pesquisa, que é uma crise epistêmica da institucionalidade do cinema, que não dá conta, por conta de sua formação, não dá conta de certos filmes, porque o tempo todo achou que havia um conhecimento universal que pudesse ser aplicado a qualquer filme. E aí tem filmes que vêm de outros lugares de conhecimento, mas isso sempre houve, assim, o Fórum Doc sempre lidou com esses filmes, né? Cinema indígena do mundo inteiro, inclusive, não só brasileiro, por exemplo, é esse lugar, né? Assim. Então é preciso ter uma mente mais aberta para dar conta desses filmes mesmo, assim. E, de fato, é preciso ter gente que dê conta de acolher esses filmes para colocá-los em discussões. E, sim, tem filmes que se impõem e é muito impressionante. E não é. E aí eu fico falando assim, aí só um último casinho assim rápido, que eu tô vendo que tem gente até saindo, não sei até que hora que vai, mas trazendo essa experiência de Tiradentes, tem uma mostra em Tiradentes, quer dizer, a mostra de Tiradentes é várias mostras, enfim, é competitiva de curtas, que chama Foco. A gente seleciona, sei lá, 10, 11 curtas para competição. Em 2020, dos 10 filmes, 7 eram de pessoas negras. E não é que a gente olha a planilha para ver como é que a pessoa se autodeclara preta ou não preta, entendeu? Não é isso. A gente olha os filmes, depois a gente vai ver quem... Claro que a gente vê quem dirigiu, a gente mais ou menos sabe ali, ou se impressiona com o filme e vai, quem é essa pessoa que dirigiu esse filme que eu nunca vi? Mas não é um cálculo, sabe? Eu vou enfiar lá 7 filmes. Um monte de gente veio para cima de mim, agora que você tá na curadoria, que o filme negro merece. O povo ficou puto. Teve gente que ficou muito puta. Falei, velho, mas os filmes que se impõem, entendeu? Igual esse ano, foram 7 filmes de pessoas LGBTQIAP+, entendeu? Tem um monte de trans, não binário, não sei o quê. Dos 10 filmes, 7 filmes de pessoas, ou que falavam de coisas relacionadas a pessoas LGBTQIAP+. É isso, os filmes se impõem, gente. É um negócio, assim, muito impressionante o que esses filmes estão fazendo. Porque eu acho que tem muito disso que o Gabriel provoca, assim. Tem uma sinceridade, não tem nada a perder, é uma galera que já entendeu, o cinema não é para mim, agora eu quero que o cinema seja, mas eu quero que o cinema seja para mim comigo. E aí a galera bota para ferver nos filmes. É impressionante.
Eu acho que a gente pode encaminhar então para o final, já que também já chegou mesmo o nosso limite aqui de combinado com a plateia, os respeitáveis participantes. Mas, enfim, Gabi, tu, né, pode falar fazer a sua despedida e a Tati também, né? Eu queria comentar com o Gabi, e aí aproveitar também para comentar com vocês, que o Edna, esse filme que o Gabi citou, ele participou do Fórum Doc em 2021, de uma mostra chamada Fabulações, Enfrentamentos e Éticas de Cura. E aí o catálogo está lá online, tem texto sobre o filme lá, só para mobilizar aí, né, a moçada no site do festival. E tem pensamento, algumas né, gente, pensamentos sobre o filme, o que mobilizou, né? E também outros filmes dessa mostra que eu acho que dialogam muito com Edna e com muitas das coisas que foram faladas aqui hoje. Tá? Só incentivando mesmo para quem quiser ler o catálogo, quem puder se aprofundar um pouco, né? Então é isso, gente. Mais uma vez, eu acho que foi incrível, né? A gente, nossa, tem questões aqui para a gente poder desdobrar aqui, conversar durante muito tempo. E agradecer demais, então, o Gabi e a Tati por participarem aqui com o Cine Quintal hoje, né? Ainda bem que a gente gravou, como disse a Tati, porque tem questões aqui que a gente não pode, tem que escutar de novo e pensar muito nelas. E agradecer, então, também a presença de todo mundo, né? A Cora, que está aqui com a gente, a Cora, que também faz parte do Cine Quintal, e que foi uma das curadoras, inclusive, dessa mostra das Fabulações, Enfrentamentos e Éticas de Cura, que a gente exibiu em 2021. Brigadão, então vou passar para o Gabito e para a Tati despedirem aí de vocês. Tem muito o que dizer, não. Obrigado, valeu demais, amei, assim, esse encontro, Tati, brilhante, como sempre, muito bom que acho que já ouvi você falar sobre várias dessas coisas, mas acho que talvez dessa forma que você falou, muita coisa foi a primeira vez, então ótimo, assim, tem realmente muito conteúdo para muitas conversas, assim, uma conversa não acaba aqui, né, sem dúvida. Fico doido para ler sua pesquisa e agradeço, gente. Os nossos filmes, para além da amostra aqui, os curtas estão lá no canal de YouTube da Filmes de Plástico, com todos os outros curtas, só acessar lá para assistir. E massa demais saber que o Edna estava no Fórum Doc, é um filme que eu amo, assim, o Fórum Doc não dá bobeira não, né? Seleciona o que é bom. E valeu, gente. Obrigado a presença aí, todo mundo que ficou. Tamo junto. Isso aí. É massa, né? Como que esses filmes chegam, acabam aparecendo, né? É muito bom. Não, demais. Ô, gente, eu agradeço demais. Nossa, sou fã cada vez mais todo dia desse Gabriel Martins. Muito honrada de estar aqui, gente. Que delícia, que delícia. Obrigadíssima, Júnia. Obrigadíssima, Cora, todo mundo. E todo mundo que ficou aqui até agora. Espero depois, né, gente? Vamos conversar mais. Também acho que tem várias provocações. Adorei as provocações, Gabi. Adorei. E adorei te ouvir também, coisas que eu não sabia, eu não tinha percebido nos filmes. Bom demais essa troca. Demais. Obrigada, gente. Até mais, então, pessoal. Até quinta. Quinta tem mais. Valeu, obrigadão. Até lá. Valeu, Gabi. Valeu, Tati. Beijão para vocês.